Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Foco no Imobiliário Podcast. Esse é o podcast do mercado imobiliário. Gente, o nosso bate-papo hoje está imperdível. Primeiro, porque o nosso convidado é uma sumidade, é uma autoridade no tema. E esse bate-papo vai ser muito importante para quem tem terreno e quer fazer negociação com construtoras, com incorporadoras, para quem quer comprar imóveis na planta ou simplesmente para quem quer entender melhor como funciona, como nasce um empreendimento imobiliário. Antes de eu chamar meu convidado, eu vou cumprimentar aqui minha amiga, co-apresentadora de mesa, doutora Fátima Hang. Como é que você está? Olá, pessoal. Olá, Mônica. Olá! Então, hoje o assunto é a incorporação imobiliária, né, que é uma das engrenagens do motor econômico do Brasil. É uma atividade vital para a circulação de renda, geração de emprego, acesso à moradia e muito mais. É a espinha dorsal, não é, Mônica? Exatamente. Jurídica de um empreendimento. E para tratar deste tema, nós hoje estamos aqui com o renomado advogado capixaba, Dr. Gilmar Custódio. Dr. Gilmar é sócio fundador do escritório de advocacia Custódio e Schmidt, especialista em direito civil, imobiliário, direito sucessório, direito empresarial, tributário, registral e notarial. Ele é vice-presidente jurídico da ADEME e também é corretor de imóveis. Então, não é pouca coisa. Esse é um mini currículo do doutor Gilmar. Tem muito mais. Gente, Gilmar, ele é professor, tá? Inclusive, foi meu professor na Escola Superior, né, da Advocacia, no curso de pós-graduação de Direito Notarial, Registral e Imobiliário. Excelente professor, e eu tive a honra, né, de ser conduzida aí por doutor Gilmar Custódio. Gilmar, hoje nós vamos falar um pouco, né, porque não tem como exaurir esse assunto, que ele é muito extenso, a questão da incorporação imobiliária, né, os desafios da incorporação imobiliária, da permuta ao registro. Mas antes da gente entrar no tema, Gilmar, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e o que te trouxe, né, para o direito imobiliário, essa afinidade que você tem com o mercado imobiliário. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Bom dia, né? Uma honra. Prazer estar aqui para conversar com os novos colegas. Seja muito bem-vindo, Gilmar. Obrigado, Sim. Colegas que o direito imobiliário nos apresentou, né? Exatamente. Eu lembro que no início da formação da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Espírito Santo, né? Nós éramos apenas seis integrantes e ao final nós saímos com mais de 70, né? É verdade. Foi um processo em que a comissão nos apresentou várias profissionais, e vocês duas são uma das que nos foram apresentadas. O direito nos aproxima muito, né? Eu gosto muito do compartilhar do conhecimento. Porque você, quando compartilha, você agrega para quem está do seu lado e você também é abençoado. Eu acho que isso é muito importante. É verdade. Bom, eu sou Gilmar Custódio, eu sou casado com a Eliane há 34 anos. Parabéns. Pai do Arthur e do Caio. Linda, diga-se de passagem, uma mulher linda. Sou agora avô do Joaquim, né? Ah, Joaquim vai fazer 60 dias de nascido. Filhinho do Caio, né? Filho do Caio. Então, é a minha família, a minha base. E foram eles que me ajudaram a construir um pouco dessa história, que eu acho que é muito importante que as pessoas saibam, né? Por trás de um homem, de um profissional, tem a família. A família é a base de tudo. Sim. família é base mesmo. Eu comecei com 22 anos no mercado imobiliário, numa necessidade extrema de vida, com a esposa grávida, sem perspectiva nenhuma, vinha de uma demissão de uma empresa, vinha de uma empresa onde eu tinha todos os recursos disponíveis, né?
todas as garantias trabalhistas e num apagar das luzes, saio na sexta, volto na segunda, a empresa fechou e eu fiquei sem, eu e todos os funcionários ficamos sem emprego. E dias depois eu estava desembarcando, chegando numa imobiliária, que é a Esquema Imóveis. Muito orgulho, eu posso falar isso. José Luiz Cafuri foi quem me abriu as portas do mercado imobiliário e acreditou no meu potencial. Amigo de longas datas, e que eu tenho muita honra de dizer isso. E ali eu comecei minha trajetória. Eu tinha 22 anos, não é que eu sou velho, não, gente, eu comecei cedo. E ali eu comecei a minha história como corretor de imóveis. Por isso que eu faço questão de colocar no currículo. Ainda faltou um, que é que eu sou cruzeirense também. Talvez um dos atributos que eu mais me orgulho é ser cruzeirense. Mas eu começo no mercado imobiliário com 22 anos. Num momento muito, muito difícil, né? Porque nós não tínhamos acesso a celular, não tínhamos acesso à internet. Isso foi que ano, aproximadamente? Não precisa falar qual é o ano, vai entregar a idade. Década de 80, de 90, década de 80. Finalzinho de 80. Então, na realidade, não, década de 90, porque meu filho nasceu em 93, então foi antes dele nascer, em 92. Mas era bem não diferente. tinha a tecnologia que tem hoje, né? A gente estudava em biblioteca e os livros, né, só. E ali, eu assim, identifiquei no mercado que existia um nicho em que o corretor atuava muito pouco, que eram os imóveis com problema documental. Todo imóvel tem uma certa pendência, seja menor ou seja maior. E o corretor, por ser muito imediatista, todas as vezes que ele depara com um imóvel com problema, ele descarta ou ele coloca em segundo plano, porque aquele problema atrapalha a liquidez do imóvel. E eu fui, a contrário senso, tentando entender esses problemas. Porque eu pensei o seguinte, se eu atuar no local, numa área em que as pessoas não querem atuar, a minha tendência é prevalecer. Se diferenciar, né? Ser um diferencial naquilo. Porque fazer o simples, e aí um alerta que eu sempre falo, é que fazer o simples e o trivial todo mundo faz. Você tem que atuar onde... né? Exatamente. No impossível. Tem que atuar onde não querem atuar. Não querem atuar. Aonde as pessoas acham mais difícil, impossível, não conseguem. Então, é ali. Porque ali a concorrência é menor. E eu fui, ao longo dos anos, estudando. E esse estudar não era fácil, como você falou. Era livro, era ir nos órgãos, era ir em prefeitura pessoalmente, ir em cartórios pessoalmente. Em registro de imóveis, tabelionato, bancos para entender financiamento. E ao longo dos anos eu fui aprendendo isso. E aí nasce o meu prazer pelo direito. Então, legal. Eu fui desenvolvendo essa técnica de conhecimento, buscando conhecimento, passei a ser tratado dentro da imobiliária como o corretor que lidava com os problemas. Então, todos os imóveis que chegavam com problema, eu comecei a não só a ganhar com o serviço de corretagem, como também a ganhar com o serviço de despachante, que eu comecei a resolver os problemas. Já virou referência. Virou referência. Exato. Você começou a fazer a due diligência, né? A due diligência é o meu modo. É seu modo, né? E aí o corretor também, que buscava, quem é corretor sabe que a captação é o mais importante na corretagem, quando você busca o imóvel para vender. Eu comecei a dividir o ganho da captação daquele imóvel que tinha embaraço, porque eu resolvia, se vendesse, eu ganhava junto com aquele captador. Muitas vezes eu vendia o imóvel, então eu ganhava 2 vezes. Excelente. E ao longo dos anos eu comecei a me familiarizar com a confecção de contrato. Porque existia uma demanda muito grande em cima do gerente e ele não dava conta de fazer os contratos. E como a venda ela é velocidade, eu passei a eu mesmo rascunhar os contratos.
Entende? Uhum. Os meus negócios. Sim. Eu peguei um modelo e falei, deixa eu começar a entender essa situação. E aí eu passei a fazer os meus contratos. Com cláusulas específicas, né? Seguindo os modelos e sem consulta a advogado nem nada, mas... porque até então você não era advogado. Não era. E passados 2 anos eu passei a ser gestor dos corretores. Supervisor, depois mais uns 2 anos eu passei a ser gerente. Então isso foi me capacitando, é um pouco da história e como que eu chego no direito, né? Eu sempre digo o seguinte, tem palavras que ou elas te matam ou elas te impulsionam. E eu fui severamente destratado por um colega profissional, hoje, né, colega, por um advogado. Quando eu tratava com ele sobre discutir a minuta de um processo, já na condição de gerente, eu discutia com ele uma minuta de uma promessa de compra e venda de um negócio. Em determinado momento, nós divergimos sobre a cláusula de transmissão da posse. Ele queria que o cliente dele ingressasse na posse, ainda que precária, e o vendedor não permitia o ingresso na posse enquanto não houvesse a quitação. Queria dar as chaves, né? Exatamente. E aí nós começamos a discutir aquilo e eu falei, o posicionamento, e às vezes você ter um posicionamento firme naquilo que você conhece, muitas das vezes é entendido como altivez, soberba, ou arrogância, mas não é. Quando você tem segurança naquilo que você está fazendo, você consegue ser firme nos seus propósitos. Então, eu estava firme naquele procedimento porque eu já sabia a posição do proprietário e eu sabia também que a transmissão da posse ela geraria uma insegurança para o proprietário. É um outro erro muito grande da classe de corretores é que o corretor ele tende a querer defender o comprador, quando o cliente dele é o vendedor, que confiou, que delegou a ele o imóvel para vender. Inclusive é ele que paga a comissão via de regra. Isso. Então, quando surge um negócio, você precisa ser imparcial, mas ao mesmo tempo você tem que zelar pelos interesses do proprietário. Proteção, principalmente. Porque o cliente só vai ser cliente depois que ele comprar. Verdade. Então, esse advogado, infelizmente, ele me questionou e aí ele pediu para falar com o jurídico da empresa. Aí eu falei assim, eu sou o jurídico. Talvez tenha sido o meu erro e ao mesmo tempo acerto, né? Aí ele perguntou se eu era advogado. Eu disse para ele que não. Infelizmente, ainda não. Ainda não era. Mas aí ele soltou a palavra que me impulsionou. O dia que o senhor for advogado, nós conversamos em igualdade de condições. Então, essa palavra poderia ter me matado. Ou, né? Sim. Ou ela poderia me impulsionar. Então, eu cheguei em casa e naquele dia já, no outro dia, eu conversei com a esposa e naquela semana eu fiz a minha matrícula na faculdade. Falei, não vou mais ouvir isso. Sim. Logicamente que acabou... Foi uma decisão. Foi uma decisão, a gente precisa decidir. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E já era uma área que você gostava, porque você já fazia os contratos, já era algo que você gostava mesmo, né? Sim. Então vamos colocar que essa fala dele foi uma bênção de Deus. Foi uma bênção. Né? Porque é assim que Deus age para quem acredita, né? Nesses momentos. E você ressignificou, né? Que você poderia ter levado para um lado. E você trouxe para, né, o seu crescimento. E foi um desafio porque eu já tinha, meu filho, né, já tinha um filho. E, assim, você ter que voltar ao banco da escola depois de algum tempo. Não é fácil. E você se reorganizar a sua vida
foram 5 anos de muito estudar e trabalhar. Ter que, né, eu conduzi uma empresa imobiliária com mais de 20 corretores. E aí eu tinha que terminar ali aquele segundo turno e passar para o terceiro turno, que era estudar, e aos finais de semana estudar. Mas, graças a Deus, como você bem disse, eu já tinha uma familiaridade e não tem nada melhor do que você fazer o que gosta. Exatamente. É sucesso certo. É um privilégio, né? É um privilégio a gente fazer o que gosta. Você não faz só pelo dinheiro, Não. mas porque você gosta. E aí, o sucesso, o dinheiro é consequência. Primeiro é porque você gosta. E como você chegou à incorporação imobiliária, que é uma área tão específica, né, dentro do direito imobiliário? É uma área que poucos, né, atuam com competência, porque é um terreno mais árduo, né? A incorporação é muito densa, né? Então, assim, conta um pouquinho pra gente, o que te fez chegar a ser hoje esse profissional reconhecido? Gente, é reconhecido mesmo. Doutor Gilmar Custódio é uma referência em direito imobiliário, em incorporações imobiliárias. Ele é um nome fortíssimo. Depois vocês vão buscar lá nas redes sociais que a gente vai deixar aqui no podcast para vocês. Eu sempre fui muito ávido por conhecimento. A palavra de Deus diz que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então, a gente tem que buscar todos os dias o conhecimento, em todas as esferas. E desde a fase de corretagem, eu sempre estudei o instituto, como que nascem as coisas. Eu sou muito curioso para saber como que as coisas nascem. Porque, às vezes, você vê um prédio pronto e você precisa entender como que aquilo começou, né? Mas é aquela engenharia reversa, né? Lá no... Ver um veículo andando, Então, eu sempre fui muito curioso. E aí, essa experiência de mercado imobiliário me ajudou muito, porque eu convivia com esse instituto todos os dias. Porque você vende, como corretor, vocês sabem, que você vende imóvel pronto, você vende imóvel em construção, em lançamento, em construção. Uhum. Então, eu tive muito tempo de stand de venda. Eu tirei muito plantão de venda em domingos, não sei se você... Sábados, domingos, feriados, porque o corretor não tem dia, né, nem horário. Não tem. Então, não tem. E eu, no tempo que estava no plantão, eu ficava estudando o contrato, olhando os folders, tentando entender como que é a incorporação imobiliária. E, de fato, como você falou, Mônica, ele é um instituto extremamente complexo. Sim. É você imaginar que existe um terreno, uma casa, e depois vão existir diversas unidades, seja residencial ou comercial, que vai abrigar diversas famílias ou negócios, e que cada unidade daquela carrega o gene do terreno, um pedaço, uma fração do terreno. E aquela comunidade, ao mesmo tempo que é uma comunidade, ela tem direitos individuais, onde cada um precisa respeitar. Chamado da porta para dentro, minha vaga de garagem, meu box. E, ao mesmo tempo, você está sujeito à coletividade. Então, é um instituto jurídico muito complexo. E aí, como que ele começa? Ele começa na seleção do terreno, na busca pelo terreno. Em locais muito privilegiados, é uma verdadeira busca do ouro. Sim. Nós estamos sempre ouvindo falar sobre Vitória, que é a capital mais cara. Eu sempre falo que não é mais cara. A expressão está incorreta. Ela é a capital com regiões onde o metro quadrado é mais valorizado. Primeiro porque nós temos uma escassez de terreno em Vitória, por ser uma ilha muito pequena. Então, nós temos uma concentração em alguns bairros, que, de fato, é uma verdadeira corrida ao ouro para você conseguir um terreno. E aí nós temos algumas formas desse negócio acontecer. Você pode ter um negócio em que a aquisição do terreno, pagamento pela construtora em dinheiro, ou em unidades prontas, que a gente chama de dação de pagamento fora daquele local. É uma operação em que a empresa precisa
aportar um valor muito grande, a depender da região, né? E não é uma modalidade que as empresas gostam muito, porque ela descapitaliza. Então, aquele recurso utilizado na compra do terreno, ele poderia ser utilizado na construção. Na obra mesmo, né? Na obra. E aí você tem uma outra modalidade, que é a permuta, que também se subdivide em outros tipos de permuta. Que a permuta ela pode ser por unidades no local, ela pode ser por unidades fora do local, parte no local e parte fora do local. Ela pode ser em permuta de unidades com parte em permuta financeira. Então, ela tem alguns desdobramentos. Eu recebo tantas unidades aqui no local e dessas unidades, parte delas eu vou converter em dinheiro, ou seja, a unidade vai para a tabela de venda da construtora e quando ela vende, ela transfere o recurso para o dono do terreno. Então, é extremamente complexo. Então, mas o negócio nasce de duas formas, ou é a compra do terreno ou é a permuta. Certo. Então, esse processo de escolha, de namoro, que a gente chama, entre o dono da construtora com o dono do terreno, é um processo longo. É longo mesmo. Eu digo que a incorporação imobiliária é assim, o incorporador, ele é como se fosse um maestro. Ele vai unir o corretor, que é a busca do terreno, ele vai unir o engenheiro, tudo dentro daquele projeto, né? O dono do terreno, ele vai unir, por vezes, o arquiteto, não é? Então, ele vai... Ele arquiteta mesmo todo esse processo. É uma engenharia. É uma engenharia, né? É uma engrenagem mesmo. Sim. A incorporação imobiliária. E falando da permuta, Gilmar, e você falou aí que tem várias, são 2, 3 tipos de permuta, né? Pensando aí no dono do terreno. O corretor chegou lá e aí entrou em contato com o dono do terreno, disse que tem uma construtora interessada, né? O que deve o dono do terreno fazer? Porque, por óbvio, ele vai precisar de uma assessoria jurídica, né? Mas, no primeiro momento, tá lá aquela casinha, isso acontece muito ali na região de Itaparica, né? Tá construindo um prédio do lado e do lado tem um terreno com uma casinha. E aquele pessoal mora lá, são os velhinhos e não querem sair de lá de jeito nenhum, tem muito isso, né? Sim. E aí eles ficam lá e tentando convencer aquele dono de terreno a vender. Tá, ele tá perdido, o que ele deve fazer? Porque assim, como você falou, né, Gilmar, o namoro é muito grande e depois ele é longo, né? O meu pai já fez uma incorporação imobiliária num terreno muito privilegiado ali na Praia da Costa, onde hoje é o Twin Towers da Litig. Sim. E o dono da Litig, ele foi por anos na casa do meu pai. Mas assim, não é indo para você conversar sobre o negócio, não. É indo para fazer amizade, para ter uma aproximação. Então, assim, é muito longo. E o meu pai, ele tinha muitas reservas. Então, assim, foi o que a Fátima falou. O que você daria para esse proprietário do terreno, né, que às vezes não está interessado? Meu pai não tinha interesse nenhum de vender a casa, né? Era uma casa boa e tudo, muito bem localizada, mas... E ele ficava cheio de receios, ele não tinha um Gilmar custódio para poder orientar ele. Então, hoje, assim, para você falando para o nosso público aqui em geral, porque muitas pessoas estão nessa situação, né? Tem um lote, tem um terreno, querem fazer, mas ficam inseguros. O que você traz, assim, de como dica, como garantia que eles podem ter, da incorporadora, da construtora? Esse processo de aproximação, que é da construção da confiança, né, entre o construtor e o dono do terreno. Em regiões muito valorizadas, esse assédio, esse namoro ele é muito grande. Então, há uma diversidade de empresas querendo, muitas vezes, fazer a permuta, e
o proprietário fica numa situação de escolher. É verdade. Há outros locais em que o empresário ele já visualiza o crescimento da região. E aí ele começa a fazer essa busca para já fazer uma espécie de estoque, né? Isso. De terreno. Porque ele sabe o que vai acontecer. Possivelmente, essa aproximação lá com o seu pai foi isso, já prevendo um crescimento da região. Sim. Né? E aí, quem chega primeiro bebe a água mais limpa, né? Então, se eu já me aproximei de você e levou um tempo, e aí esse mercado vai evoluindo, lá na frente, há uma tendência que o meu vizinho fez, o fulano fez, eu vou lembrar de quem? Eu vou lembrar de você. Mas naquelas regiões em que a busca é muito grande, esse assédio, esse namoro, ele é muito frequente. Ele muitas vezes não dá tempo do proprietário conhecer. Então, a primeira dica que nós passamos para o proprietário é o seguinte: você precisa identificar na empresa que você pretende fazer a permuta alguns requisitos. Primeiro, qualidade do empreendimento que ela já fez. E aí é muito fácil, porque ela tem um portfólio, você pode visitar as obras. Sim. Conversar com os adquirentes. Não conversa com o síndico. Você vai buscar a informação dessa empresa. Essa empresa que tem aí, o próprio produto dela é a vitrine. Correto? Segundo, você vai, obviamente, fazer uma pesquisa da questão de idoneidade, de se cumpre prazo, questão da saúde financeira e uma série de coisas. Porque o ato de permuta, como nós falamos aqui nos bastidores, é assim: eu sou o dono do terreno e vou permutar, vou trocar aquele meu terreno por unidades futuras. Elas não existem ainda. Elas estão num projeto, elas estão num papel. E não sabe nem se vai existir, né? Isso que é insegurança muito grande. Então, aí você falou muito bem, Fátima, é importantíssimo que o dono do terreno esteja assessorado. Primeiro, né, assim, não dá para fazer esse tipo de operação sem assessoria. Segundo, o assessoramento com quem conhece da matéria. Nós temos no mercado hoje, nós temos bons profissionais. E aí você vai escolheu a empresa, está assessorado, você tem que escolher o modelo do negócio. E aí a assessoria é importantíssima. Sim. Porque tem as repercussões tributárias e o que me fez ao longo do tempo ter que estudar o direito tributário e imobiliário. Porque você tem uma repercussão. Normalmente o proprietário do terreno, ele está com aquele imóvel declarado no IR no valor primitivo, originário, na época que ele comprou. Muitas vezes, quantos anos o seu pai ficou com a casa? Então, era aquele valor. E aí, como que fica quando ele troca aquele terreno por unidades cujo valor é o valor atual de mercado? Como que fica? Porque a troca do patrimônio, eu tirei um terreno e troquei por unidades, um terreno que estava lá por 100 mil reais e recebi unidade de 1 milhão. E no caso do meu pai, ele não recebeu as unidades do empreendimento. Ele recebeu de outro empreendimento da mesma construtora. É uma permuta. Outros empreendimentos, por alguns imóveis da mesma construtora. Foi uma permuta com unidades fora do local. Permutas, unidades prontas e tudo mais. Ok? Como que fica aquela ação tributária para o proprietário? Eu saí de um imóvel que estava no meu imposto de renda por 100 mil e recebi outro de 1 milhão. Outros, né? Tem ganho de capital? Não tem. Então, só para deixar claro que não tem ganho de capital na permuta, tá? Tá. Então, isso, mas já está meio que pacificado na Receita Federal. Você troca um ativo A para um ativo B. Agora, na hora que esse proprietário vende a unidade, aí sim. Aí vai ter o ganho de capital. Aí vai ter. Da venda. Então, quer dizer, aquele dono de terreno, ele precisa realmente, que está fazendo uma operação dessa, ele realmente precisa de uma assessoria que realmente conheça também essa questão tributária. Sim. Aí é importante você estabelecer por qual valor que vai receber as unidades na permuta. Então,
Isso é importantíssimo. Então, a empresa definiu o tipo de permuta, você tem que definir o documento que você vai fazer. Se é uma escritura de permuta, se é uma promessa, um contrato de promessa de permuta. Porque um dos dois documentos, ele é requisito para o registro da incorporação. O artigo 32 da Lei 4.591 traz lá um rol, que é quase um alfabeto inteiro, dos documentos que a empresa precisa apresentar para registrar a incorporação. O que é uma incorporação, né? É eu construir um terreno de alguém e dividir aquele terreno em frações e colocar em cima daquele terreno a cessão, que é a construção. Então, eu preciso dizer para o cartório de registro, e aí nós vamos voltar um pouquinho na história, a Lei 4.591, ela é de 1964. Que é a Lei das Incorporações. Que é a Lei das Incorporações. Ela nasce num período em que, após a Segunda Guerra Mundial, em que havia um êxodo do campo para a cidade. E a cidade não tinha moradia para acomodar aquelas pessoas todas. E elas tinham que trabalhar. O que elas faziam? Elas elegiam uma pessoa, comprava o terreno e aquela pessoa ficava comandando a obra, construindo para elas. Que legal. Eu não conhecia essa parte histórica. Pois é. Que legal. E aí nasce a figura profissional do incorporador. Certo? É como se você tivesse hoje um mestre de obra, era essa pessoa que comprava material construir para aquelas pessoas que compravam o terreno. Aí nasce a figura do incorporador. Então, logo na sequência, vem a regulamentação através da Lei de Incorporação, que é 4.561 de 4.591 de 64. Então, ou seja, é alguém que empreende para vender para outro, em cima de um terreno que muitas vezes não lhe pertence, que ele permutou, ou terreno que lhe pertence, que ele comprou. Então, feita essa escolha do modelo de permuta, do modelo do instrumento, você tem que escolher o tipo da permuta. Então, nós já falamos de escolher a empresa, estar assessorado, escolher o tipo de instrumento, que se vai ser particular ou público, e escolher o tipo de permuta. Porque a permuta pode ser uma permuta, né, por unidade a construir no local, que é mais comum. Tem uma série de coisas, né? A pessoa quer preservar o endereço, quer preservar o histórico da família, muitas vezes quer preservar o nome, o edifício dá o nome de alguém da família, né? Tem algumas exigências. Eu fui criado, nasci nessa casa, meus pais, né? Tem um apego sentimental. Então, tem uma né? questão toda, exatamente. E depois, eu vou fazer uma permuta com unidades no local. No seu caso, por exemplo, vocês fizeram uma permuta recebendo unidades em outro local, prontas e tal. Pronto. Então, aí tem a questão da segurança. Qual é o modelo dessa permuta que você vai fazer? Eu vou fazer um modelo de permuta com retenção de fração ideal ou sem retenção de fração ideal? O que é isso, Gilmar? Quando basicamente, para quem nos ouve, né, que não é da área, é como se eu estivesse dividindo um bolo redondo e o bolo já é meu. Aí eu quero trocar parte daquele bolo com alguém que vai me dar algo melhor do que aquele bolo. Sim. E eu vou lá e retenho uma fração para mim daquele bolo. Então, vamos lá, numa permuta. É muito comum definir percentuais. Eu tenho um terreno e eu vou trocar esse meu terreno por 15%, 20%, 30%, depende do local onde esse imóvel está localizado, do mercado daquele local, por unidades que vão ser construídas. Aí você me pergunta, mas como que eu vou saber o que você vai construir? Então, a figura do incorporador, o que ele faz? Quando ele se aproxima, quando ele entabula um negócio, o proprietário do imóvel aceita que ele faça um estudo. Para fazer esse estudo, ele precisa fazer um termo de compromisso. Porque a construtora vai contratar um arquiteto para elaborar um projeto, um estudo. A gente chama estudo de viabilidade. O que eu posso construir naquele imóvel? Naquele local. Entendi. E aí, isso é tudo custo do empreendedor. Então, para ele ter esse custo, que ele sabe que é um risco, ele precisa ter pelo menos um instrumento, um termo de acordo de compromisso, que eu vou te dar o prazo de 90 dias para que você estude.
sem analisar qualquer outro estudo que me apareça, 60, 90, o que for. Lógico que eu não estou firmando com você um compromisso de permuta, mas estou firmando um compromisso que eu não vou analisar outros estudos enquanto você não apresentar o seu. E que se eu gostar do estudo, a gente vai fazer a permuta. Tem situações que a construtora, ela faz o estudo e já te apresenta na hora. Faz parte do risco do negócio dela. Então, ela contrata o profissional, ela manda fazer o estudo, ela consegue, as informações hoje são públicas, metragem, certidões, e ela já te traz um protótipo do negócio. Ela se antecipa. Eu acho que isso acontece mais quando a construtora ela já visualizou aquele terreno, ela quer aquele terreno, Joca de Taparica, vamos lá, vamos para lá, né? Já visualizou aquele terreno, quer aquele terreno, e aí ela já apresenta realmente esse estudo. Porque isso facilita, isso ganha tempo. Eu chego para você e falo, olha, Fátima, você é dona desse terreno aqui de 1.000 metros quadrados, e eu já fiz um estudo e eu visualizo aqui, conforme as normas municipais, eu consigo construir um prédio de 12 pavimentos, de 4 por andar, com 48 unidades. Vamos entabular uma permuta? Aí, olha... Aí você já tem argumento, né? Você vai receber tantas unidades. Isso, eu vou te dar 15% aqui. Aí é muito de mercado, tá? Esse percentual. Hoje, por exemplo, uma permuta na Praia do Canto, ela não sai menos que 30%. Já estão chegando a 35%, a 38% Eu já ouvi até casos em que chegou a 40%. Uau! Agora, Gilmar, olha só, uma das preocupações tanto do dono do terreno quanto daqueles que vão comprar um imóvel na planta, dependendo da construtora, do nome da construtora e quanto tempo ela tem de mercado, é a falência da construtora. Essa é a preocupação. É uma das maiores Aí a gente entra naquela questão do patrimônio de afetação, a questão da sociedade de propósito específico. Então, para quem é dono de terreno ou para quem está querendo comprar um imóvel na planta de uma construtora que não é tão conhecida, como que isso se dá? O que você fala para essa pessoa? Bom, seguindo a linha da permuta, a segurança do proprietário do terreno é a retenção da fração. A segunda segurança que ele pode fazer, se ele escolher transferir... O que é retenção? Eu sou dono 100% do terreno, eu permuto com você, Fátima, e você me promete que vai me entregar 20% daquilo que você produzir no meu terreno, então eu transfiro 80% e eu fico com 20% da fração. A cessão, a benfeitoria vai ser construída por você. Depois ela vai ser agregada ao terreno, ok? A outra forma de fazer é eu transferir 100% do meu terreno para a construtora. Só que para fazer isso, eu preciso ter uma garantia que você vai me entregar os 20%. Lembra que nós falamos que a incorporação é algo que ainda está no papel, ele vai acontecer, normalmente a incorporação demora 3, 4 anos no mínimo. Então, é você acreditar que aquilo vai sair do papel. Então, quando esse processo está todo já organizado, projeto aprovado, documentação pronta, esses instrumentos, certidões, todos são levados a registro. Por isso que a gente chama de registro da incorporação. A Lei 4.591, no artigo 32, estabelece isso. Quando ele registra a incorporação, naquele momento, e aí a gente volta para o contexto histórico, vocês, muitos anos atrás, lembram da quebra da Incol. Sim. Foi o trauma de todo mundo, né? Sim. Muitos donos de terreno... Até hoje tem trauma. Tem trauma. E todo movimento que o mercado faz, o direito precisa regulamentar. Exatamente. Concorda? Sim. Então, o que aconteceu? Após aquele evento, nasceu o artigo 32A da Lei 4.591, que é o patrimônio de afetação. O que é isso? O que acontecia com o caso Incol? A gente pode falar porque a empresa não existe mais, né? A Incol era uma empresa única com diversos empreendimentos em diversos estados e cidades do Brasil. Mas era um caixa único. O patrimônio de afetação
é o seguinte, ele institui o caixa separado. Cada empreendimento tem o seu caixa. Todas as receitas daquele empreendimento vão para aquele caixa, todas as despesas pagas são aquele caixa. Toda a mão de obra contratada daquele caixa, e aí é um filho. De modo que, se acontecer alguma coisa com a dona da SPE, ela não afeta aquele empreendimento. Então, por isso, o patrimônio de afetação ele é importantíssimo. Só tem um defeito na lei, porque ele é facultativo. A construtora não é obrigada a afetar. Sim. E a afetação é uma garantia por adquirente. Então, todas as vezes que você for comprar um empreendimento, verifique se ele está afetado ou não. Como que você verifica? Através do cartório de registro de imóveis, pedindo uma certidão daquela unidade que você vai comprar. Ah, mas Gilmar, ela não existe a unidade ainda. Existe no plano jurídico. À medida que registrou a incorporação, o oficial do cartório cria uma matrícula para aquela unidade. E ela carrega as informações. Se você não quer tirar da unidade, tire uma matrícula do terreno. Sim. Como que eu consigo isso? Através lá do instrumento de compra e venda, ou no Simples Pesquisa, no RGI, pelo você endereço, consegue. Então, dá trabalho? Dá, mas isso é segurança. Então, tem afetação, tem segurança para o comprador. Porque se acontecer alguma coisa com a construtora, aquele empreendimento não vai responder pelas dívidas. O problema da Incol é que tudo desaguava num CNPJ só. E aí, como que eu faço a afetação hoje? Eu faço assim, eu registro a incorporação, eu afeto o meu empreendimento e eu crio uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. As pessoas criavam SCP, Sociedade de Cota de Participação, ainda tem algumas modalidades fazendo isso, mas o mais comum é SPE, Sociedade de Propósito Específico. É um CNPJ criado para aquele empreendimento. Tudo que recebe, paga, é naquele empreendimento, contabilidade daquele empreendimento. E qual é a duração dessa SPE? Até a venda da última unidade. Exatamente. Quem é sócio da SPE? Construtora, a incorporadora. Normalmente a incorporadora não é a construtora, que ela pode contratar outra empresa para construir. Outra construtora. E muitas vezes, o dono do terreno, quando ele faz uma permuta com retenção. Aí ele entra, porque as unidades deles estão lá, certo? Essa SPE, ela vai ser a responsável por todas as vendas das unidades. Lógico, exceto as do permutante. Mas aí você me fala, e o patrimônio da federação, por que ele é facultativo? Porque a lei diz isso. Mas aí coube a parte tributária, vamos dizer, o direito tributário, resolver esse problema. Por quê? Nós temos uma tributação na hora da venda das unidades. E a tributação e nós sabemos que a indústria da construção civil é a que mais emprega no nosso país. Então, tem incentivos fiscais. Sim. Como dar incentivo fiscal para quem oferece risco? Não. Vamos dar incentivo fiscal para quem não oferece risco para o consumidor. Patrimônio de afetação, se você fizer, eu te dou o incentivo. Então, tem um regime, chama RET, Regime Especial Tributário. Se a empresa incorporadora aderir ao patrimônio de afetação, que é uma garantia para o comprador, automaticamente ela tem direito ao RET. Sabe qual é a tributação no RET hoje? 4%. Nossa. Se fora do RET, é 16%. Então, Gilmar, há um incentivo para a empresa. O registro, ele traz, então, essa segurança, né, para a venda das unidades, depois autônomas. E o que você diz das incorporadoras, construtoras que começam a vender as unidades antes desse registro? Porque isso acontece, né? Infelizmente, isso aí é ilegal. Porque a 4.591 estabelece. Precisa estabelecer uma diferença entre vender e comercializar. Porque houve uma alteração agora na lei que estava proibindo a alienação. Sim. Alienar é diferente de comercializar. Então, a lei permite comercializar. O que são atos de comercialização? Vamos lá.
você está preparando um empreendimento. É uma indústria. Você começou na permuta, você fez todo aquele procedimento, aprovou o projeto. Qual o ápice da incorporação? O início da venda. Uhum. Que é quando o construtor começa... Ele está liberado, né? E ele começa a repor tudo aquilo que ele gastou. Porque investe-se muito dinheiro na incorporação. Uhum. Até ela ficar apta a ser vendida. Então, às vezes, nesse espaço de tempo entre concluir a parte documental para ingressar com ela no registro imobiliário, para registrar a incorporação, você já tem o quê? Eu já tenho um projeto aprovado, muitas das vezes. Eu já tenho a documentação reunida, mas eu ainda não tenho o registro. Isso me impede de vender? Impede. Mas me impede de comercializar? Não. Eu estou com um caso na região de Guarapari, que fui procurada por aquela região daqueles loteamentos ali de Guarapari, né? Sim. E fui procurada por um cliente que ele comprou 4 unidades, mas ali no caso não foi só comercializada, foi realmente vendida. Ele pagou, ele quitou. Só que quando a incorporadora mostrou, né, o contrato e toda a documentação, os respaldos que eles tinham, eles não tinham feito o registro ainda. E quando chegou para fazer o registro, teve o óbice. Faltava algumas questões de prefeitura para serem regularizadas, que não estavam regularizadas, mas as pessoas né, nós já demos a entrada, o registro, o número tal, do cartório, elas tiveram a boa fé de comprar. No caso lá, então, era um loteamento. Loteamento. Só para a gente fazer uma distinção, na Lei 4.591, que trata da incorporação, que é a edificação, que a pessoa está comprando mais parte do terreno, você pode fazer, por exemplo, uma proposta de reserva. Uhum. A construtora pode receber um sinal dizendo o seguinte, olha, se a incorporação não for registrada, eu te devolvo esse sinal corrigido. Pode. Chama-se proposta de reserva. Isso. O que ela não pode é celebrar um contrato de compra e venda, estando pendente o registro da incorporação. Isso é vedado por lei. Okay? Atos de negociação, de reserva, isso acontece. Eu chego lá, eu quero escolher a minha unidade aqui. Mas a incorporação não está registrada. Eu vou te dar um sinal, só para segurar, e na hora que ficar registrado, você me chama, eu assino o contrato e pago tudo certinho. Esse é um procedimento da incorporação. No loteamento, você não tem isso. Não tem, Não tem. O loteamento, a Lei 6766, ela fala o seguinte, que a partir do momento que você precisar aprovar o loteamento perante o município, e essa aprovação, ela vem normalmente aliada a um decreto de aprovação, decreto municipal. Depois que você pega esse decreto com a planta aprovada, você tem uma série de documentos, está previsto no artigo 26 da 6766, que o loteador precisa reunir e levar esse loteamento a registro. Quando esse loteamento é levado a registro, o registrador ele vai pegar a matrícula mãe daquela área e vai dizer que sobre aquela área foi aprovado um parcelamento do solo. Lógico, parcelamento é só para área urbana. Muitas pessoas confundem desmembramento com loteamento. E a partir do momento que ele registra aquele parcelamento aprovado pelo município, já passou por todos os crivos, inclusive ambiental, ele cria uma matrícula para cada lote, inclusive para as ruas, tá? Ele cria uma matrícula. A partir da criação da matrícula é que a loteadora pode vender. Então, toda venda feita sem seguir esse rito, ela é ilegal. Vender sem aprovar, ou se venderam sem aprovar, muitas vezes aprovam, mas venderam sem registrar o loteamento é ilegal. E venderam com promessa de incorporação. No caso, começaram a construir. Pior ainda. Mas é isso, loteamento tem a diferença. É mais grave. É mais grave. Mais grave que o loteamento. Agora, porque essa questão aí que você falou da reserva, né? Isso é muito comum acontecer e não tem nada de ilegal nisso. A construtora pode fazer isso e a maioria delas fazem, Sim. inclusive. Não vejo
não há ilegalidade nenhuma, né? Agora, Gilmar, a gente poderia ficar, assim, Nossa, horas e horas falando, porque é muita coisa, dias. né? Agora, uma coisa muito importante, que é uma dica que eu quero deixar aqui registrado, porque até para quem faz due diligence, para aqueles que estão adquirindo, né, um imóvel na planta, essa certidão que você falou, para saber a existência do patrimônio de afetação ou não, é muito importante, né? Então, fica essa dica também para os advogados que estão fazendo a due diligence e não estão olhando para isso. E às vezes porque os às vezes corretores passa também, né? batido. Os corretores E também para os corretores. esse olhar mais apurado, né? Porque você, como corretor, você não se contentou a ser só um vendedor de imóveis. Você prestar uma assessoria. Você queria prestar uma assessoria, uma consultoria imobiliária. É importante. Você é um exemplo. O Cresce agora, você sabe, ele está aí com um ciclo novo de capacitação para os corretores, né? Com uma série de palestras, inclusive terão outras palestras, muitas palestras aí para frente. E os corretores, eles precisam ter essa consciência da qualificação que você teve, né? E isso te impulsionou para a carreira jurídica, para o direito, né? E por quê? Porque você teve o interesse na qualificação de ser o diferente, ter o diferencial. Ter o diferencial, né? Então, assim, as dicas que você deu aqui são valiosíssimas, os ensinamentos também e o seu exemplo. Sim, o seu exemplo. Acima de tudo. Acima de tudo. Se eu pudesse dar uma dica também, a gente falou muito sobre a figura do proprietário, né? Mas eu queria dar uma dica para as empresas. Isso. O processo de escolha do terreno de namoro, e todo namoro você normalmente conhece só as virtudes, né? Uhum. Nós tendemos a conhecer só as virtudes e minimizar os defeitos. Isso é normal em qualquer relacionamento. Mas na incorporação imobiliária, os olhos do incorporador precisam estar muito atentos à propriedade. Ele vai edificar em cima de um terreno, então ele precisa aprofundar. Eu estou dizendo isso porque, principalmente aos incorporadores, né, de Vitória, tá? Vila Velha também tem, em outras cidades também tem, sobre a questão de marinha. Sim. Então, eu deparei com uma situação aqui em Bento Ferreira, que é um bairro extremamente complicado, em que um prédio pronto, depois de todas as unidades vendidas, surgiu uma notificação da SPU. Então, a due diligence do incorporador é importantíssima nesse aspecto. Então, não pule essa etapa. Certifique que o profissional que está assessorando, se foram verificadas todas as hipóteses, porque é uma tendência do incorporador se ater apenas às certidões do RGI com relação ao imóvel. Sim. E não é só do RGI. Não é. Precisa abrir os olhos para o registro patrimonial da SPU, que é o registro dos bens da União. Muitas vezes o imóvel está cadastrado lá e não é comunicado no RGI dos particulares, que é o RGI que todos nós conhecemos. Exatamente. E há uma súmula do STJ 496 que diz que os títulos de propriedade da União se sobrepõem aos títulos de propriedade particulares. Em outras palavras, opera presunção, né? Absoluta. Nossa. Então, muito cuidado. Perigoso isso, muito hein? cuidado. Então, eu sempre falo para os incorporadores, que também advogo para alguns, e falo com eles, vai escolher o terreno, condiciona a análise. Fechamento do negócio, análise. Porque um terreno alodial, ele pode estar cadastrado na SPU e virar um terreno em regime de ocupação
Isso aí é um papo para outra hora. Ah, A gente vai explicar. É bom que aí. fica a porta aberta aqui, né? Sim, fica. E sobre o corretor, de fato, está sendo construído um novo CRES, nós podemos falar isso porque eu também estou participando desse processo de construção. Isso. Um novo CRES, um CRES do corretor, do bom corretor. E esse novo CRES de aproximação com a classe, com todas as entidades, é um CRES que vai trabalhar muito na capacitação. Nós vamos fazer lá, agora fazendo um spoilerzinho, nós vamos fazer lá no mês de agosto uma palestra, eu, meu grande amigo Renato Minassa, sou terreno de Marinha. Olha, gente, corretores de imóveis, fiquem atentos a esse alerta e esse spoiler, hein? 11 de agosto, dia do advogado, mas nós vamos... Mas fazer. É no mês também do corretor, né? Corretor é 8 de agosto. Não, 27 se eu não me engano, é 27 de agosto, mês do advogado, mês. Os advogados também são bem-vindos, né? Ao CRES. Sempre bem-vindos, tá bom? Gilmar, mais uma vez, eu quero te agradecer a presença no Foco no Imobiliário Podcast. É uma honra ter você aqui, Gilmar. Prazer nosso. É assim, algo extraordinário. Gilmar, com o tempo dele corrido, né, aceitou o nosso convite, veio de todo bom coração, né, porque o Gilmar, além de ser esse profissional maravilhoso, gente, ele é um ser humano espetacular. Quem tem o privilégio de conviver com ele, com a família dele, sabe, né, que ele tem princípios, ele tem valores muito, que superam muito, né, tudo o que ele já conquistou, né, que não foi pouca coisa. Então, assim, é uma honra ter você aqui conosco no Foco no Imobiliário. Prazer é nosso, eu agradeço a oportunidade, sabe, é muito bom você poder dialogar, né, com os colegas, estar aqui. Muito bom. Ter essa oportunidade. Agradeço pelas palavras e a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra, né? Então, exatamente. Nós temos que ter princípios. Nós somos imperfeitos, mas eu sempre tive como, assim, tributo da minha vida compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas. Eu penso que pelo princípio da semeadura, né? Tudo aquilo que você semeia na vida das pessoas, você vai colher. Acaba você colhendo. Então, num mundo tão egoísta, né? Muito. Num mundo tão, assim, que as pessoas estão pensando só neles. E eu acho que a gente precisa fazer diferença. Vocês sabem que eu sou assim e não nego ajuda ninguém, né? Às vezes até sou criticado por isso, mas eu acho que à medida que você ajuda o colega, você fortalece uma classe. Claro. Hoje nós temos bons profissionais de direito imobiliário, né? E foi um processo que a gente fez de compartilhamento que toda a comissão fez. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Classes fortalece. Você eleva o nível, então... Eu acho que isso é muito importante. É um princípio que eu tenho na minha vida. Princípio muito valoroso. E agradeço mais uma vez as duas colegas. Estou à disposição para a gente conversar sobre outros temas. Claro. Gilmar é realmente uma mão estendida, não é, Fátima? Ele é, assim, aquela pessoa disponível mesmo, gente. Ele vem, ele conversa, ele entrega o ouro, gente. É maravilhoso. Gilmar, olha, eu faço minhas as palavras da Mônica, né? Eu sou uma pessoa que te admiro muito. Obrigado. Você, todas as vezes que eu precisei, eu deixo aqui registrado, todas as vezes que eu precisei, que eu te procurei para me ajudar, para tirar alguma dúvida, você prontamente me atendeu, sempre. E eu admiro muito isso que você falou sobre a humildade. É isso que te faz grande, sabe? É isso que te faz ser diferente. Então, que realmente tudo aquilo que você faz, você recebe. E é por isso, pelo seu jeito de ser, pelo que você construiu, pela sua trajetória, pela sua família, você só recebe coisas boas. Porque você só passa coisas boas. Então, para a gente foi uma honra imensa receber você aqui. Muito, muito obrigada. À disposição, tá bom? Ai, que bom, gente. Olha, então, depois, né, nós vamos
ver aqui com o Gilmar qual o próximo tema que nós vamos trazer aqui para vocês, porque Gilmar, né, a gente já falou, ele tem um conhecimento muito vasto, né? Ele é um especialista no direito imobiliário, né, em corporações, ele é uma sumidade, mas ele tem outras coisas aqui para passar para a gente, advogados, corretores, e você que é, né, uma pessoa que está envolvida de alguma forma com o mercado imobiliário. Nós vamos finalizar aqui esse episódio, pedimos que vocês compartilhem esse episódio, que vocês possam seguir esse canal e siga também as nossas redes sociais, @Foco no Imobiliário Podcast. Nós nos vemos no próximo episódio.